Esta edição do Estúdio MPSP é especial. Recebemos para a entrevista de hoje o Procurador de Justiça Márcio Elias Rosa, ex-procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, que acaba de anunciar a sua aposentadoria. Depois de uma longa trajetória, uma figura histórica no Ministério Público de São Paulo, Dr. Márcio encerra sua atividade profissional. Doutor, satisfação em recebê-lo para a nossa entrevista. Primeiro, eu gostaria que o senhor nos explicasse por que essa decisão de encerrar sua passagem pela instituição. Um privilégio, uma honra, satisfação estar aqui na companhia de você e de todos que nos assistem. Eu ingressei no Ministério Público em 23 de dezembro de 1986 e desde então venho atuando no MP. Fiz carreira no interior, aqui na capital. De fato, fui por 2 vezes Procurador-Geral de Justiça, com muito orgulho, com muita honra. Mas é preciso saber a hora de parar, não é? Ainda com disposição, com saúde, iniciar uma nova jornada, mas renovando hoje os mesmos compromissos que me orientam a vida toda, não é? O mesmo entusiasmo, o mesmo compromisso. Eu saio daqui a pouco, né, com o peito cheio de gratidão e com muita coragem para enfrentar a vida, sabendo que o Ministério Público de São Paulo cumpre um papel extraordinário e fundamental. Foi assim no passado. Foi assim no período em que eu, modestamente, fui procurador-geral, é assim no presente, será no futuro. Perfeito. O doutor Ismânio é hoje, né, nossa liderança, o alicerce e também o ponto de equilíbrio da nossa Procuradoria-Geral. Doutor, na sua passagem pela Procuradoria-Geral, houve muitas lutas, né? Havia uma espécie de cenário adverso em relação ao Ministério Público. Todo mundo se recorda, né, da sua campanha para barrar a PEC 37, campanha, aliás, vitoriosa. O que o senhor tem de recordação daquele momento fundamental da história do Ministério Público, doutor? Olha, de fato, foi um período muito rico. Acho que todo mandato, todo biênio reserva as suas surpresas para o Procurador-Geral. Eu costumava dizer, repito, que não há um local seguro, um esconderijo seguro em que os problemas posso não nos encontrar, ao contrário, né? É verdade. Ele nos visita sempre. Com certeza. E tivemos os desafios da época. Acho que do plano institucional, plano nacional, a PEC 37. Quando eu assumi a Procuradoria-Geral, aliás, Cláudio, no discurso de posse, há exatos 7 anos atrás, eu anunciei que o MP de São Paulo faria uma campanha contra a PEC 37. E eu me lembro que a Folha de São Paulo me perguntava, e como será essa campanha? Eu disse, com mobilização social. Não tinha a menor ideia de que em junho do ano seguinte a população fosse se apropriar da PEC 37, da campanha contra a PEC 37. Houve uma grande mobilização nacional. Sem dúvida. Mas era preciso ter feito o dever de casa e nós fizemos, porque durante um ano eu percorri com os meus colegas as faculdades de Direito, todas as redações de jornal e revista e televisão, todos os programas que você imaginar. A gente começou a falar sobre a PEC 37. E no final do ano, daquele ano, dezembro, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais e a CONAMP, eles nacionalizam a campanha, contratam uma agência de publicidade e começa então a campanha nacional, porque até então ela era local. Perfeito. Feita aqui em São Paulo, né? Esse foi o grande desafio. Um divisor de águas porque definia o poder investigatório do MP. E tivemos aliados importantíssimos. Eu me lembro que pela primeira vez, naquela ocasião, um ministro presidente do Supremo Tribunal Federal veio a São Paulo, no Ministério Público, foi o Carlos Aires Brito, para se posicionar favorável ao Ministério Público, ao Poder Investigatório, e anunciar que o mensalão seria julgado em agosto. Certo. Ele fez isso um pouco antes, graças a uma boa relação que tínhamos, enfim. E também no Congresso Nacional, para que a PEC não fosse votada. Perfeito. Nós tínhamos 2 estratégias interessantes. Uma, que a PEC não fosse votada na Câmara, porque senão seria aprovada, e que no Supremo essa questão fosse decidida favoravelmente ao Ministério Público num recurso extraordinário de Minas Gerais, que estava lá pendente de julgamento. Deu tudo certo. Isso do ponto de vista nacional. Do ponto de vista local, nós tivemos um problema sério com relação às sedes, com a necessidade de expansão de sedes, e conseguimos realizar esse trabalho também. Mas, como eu sempre digo, o Ministério Público é uma instituição abstrata que só se torna concreta e real graças à atuação dos promotores, das promotoras, dos procuradores, procuradoras e dos seus colaboradores, do estagiário ao decano.
Perfeito. É o ser humano que torna real e existente, concreta, a existência do Ministério Público. Perfeito. Doutor, os observadores da cena política brasileira asseveram que se a PEC 37 não tivesse sido barrada, não haveria Lava Jato. O senhor concorda com essa leitura? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque ali foi alterava-se o dispositivo constitucional para dizer que apenas que o trabalho da Polícia Judiciária era privativo das carreiras policiais. Fatalmente, o Ministério Público, se fizesse as investigações, enfrentaria o questionamento da legalidade da prova. Perfeito. E até então, nem se cogitava de outra teoria, senão aquela do fruto da árvore, né? Envenenado, o fruto que não pode ser aproveitável em razão da ilicitude da prova ou da ilegitimidade da prova em alguns casos. Então, tanto o tema da ilicitude quanto da ilegitimidade da prova seria motivo de questionamento em todas as investigações. Uma das frentes que nós abrimos naquela ocasião foi de tentar negociar a regulamentação do poder investigatório, para que o MP não perdesse. A Lava Jato, a operação de investigação da Lava Jato, quando começa em Curitiba, no ano seguinte, o Dr. Rodrigo Janot, que acabou se tornando um grande amigo pessoal meu, era o Procurador-Geral da República e eu tinha apoiado a eleição dele aqui em São Paulo, enfim, porque eles acabaram me pedindo isso, porque o MP de São Paulo se posicionasse. O Rodrigo Janot, o MP federal, eles faziam uso justamente da possibilidade da investigação. Se a PEC tivesse sido aprovada, nós não teríamos tido Lava Jato. Com certeza. Doutor, para quem não sabe, o público que nos acompanha, nós estamos gravando no Memorial do Ministério Público de São Paulo. Memorial inaugurado na sua gestão. Por que essa sua visão, que já podemos perceber na resposta anterior, de valorizar, né, as diversas gerações do Ministério Público? Existe uma frase que é muito falada pelos corredores aqui da Rua Riachuelo, que o Ministério Público é uma construção de gerações. O senhor parece compartilhar dessa visão. Muito. Não há dúvida de que, como eu disse lá atrás, né, cada biênio o seu desafio. Nós tivemos grandes lideranças institucionais muito importantes. E olha, o Ministério Público ele é construído dia a dia por cada um de nós, promotores, procuradores, funcionários do MP, também os advogados, enfim. Mas uma perspectiva que eu gosto, que me motiva, de discussão de como nós podemos fazer melhor aquilo que já devemos fazer. Perfeito. A pauta do MP tem que ser uma pauta da porta para fora e nunca da porta para dentro exclusivamente, porque isso desqualifica. Nos instantes em que o Ministério Público se voltou para dentro, ficou em si mesmado e se enfraqueceu. Nos instantes em que ele saiu para as ruas, né, ele conseguiu se fortalecer. Foi assim em 88, aliás, tinha sido assim em 85 com a Lei da Ação Civil Pública. Sim. Foi assim em 1988, foi assim lá com a PEC 37, todos nós podemos nos orgulhar de ter participado, e será assim no futuro, né? Eu gosto de dizer que quando a cidadania ganha corpo e anda pelas ruas, como andou na PEC 37, ela abraça o prédio do MP, como abraçou aqui na Riachuelo. Não pode jamais a população criticar o Ministério Público. Nós precisamos tomar um cuidado permanente com a correção ética dos nossos compromissos, né? E eles não podem ser só internos, né? Eu acho que o MP deve muito ao passado, seguramente precisa ajudar o presente para administrar a necessidade atual, mas é do futuro, né, que virá ainda mais e melhor. Eu gostava de dizer, na época em que fui procurador-geral, nós tivemos o privilégio, Cláudio, de realizar 3 concursos de ingresso, uns 4 anos, que é muito, né? Mas havia necessidade, claro. Havia uma movimentação grande na carreira, era outro quadro. Então eu dizia, eu acredito na rapaziada, né? É preciso que a juventude venha para deixar o MP sempre jovem, não é? Mas é preciso do antigo. Sem dúvida. O ponto de equilíbrio são os membros natos do órgão especial, a representação de segunda instância no Conselho Superior. Isso aqui é o testemunho da história vivida. Perfeito, né? Perfeito. E aqueles que vêm novos, vêm com entusiasmo de fazer ainda melhor e faz melhor. Sem dúvida. Doutor, o senhor foi procurador-geral por 2 mandatos, mas, antes de tudo, é um promotor de justiça. Ninguém presta concurso para ser procurador-geral, mas sim promotor de justiça. Verdade. Que recordações no plano pessoal, né? Seus amigos, que Claro. fez inúmeros aí ao longo da sua trajetória, Sim. que tipo de recordação o senhor leva
agora daqui para frente, doutor? E olha, não é possível você falar da vida do Márcio Elias Rosa, da existência do Márcio Fernando Elias Rosa, sem falar do Ministério Público, né? Eu entrei com 23 anos de idade. Eu me formei na Faculdade de Direito de Bauru em dezembro de 1985, cheio de coincidências. 23 de dezembro de 85. E tomei posse no MP em 23 de dezembro de 86. Exatamente um ano depois. Então, toda a minha vida. Eu fui aluno de Fernando da Costa Tourinho Filho. Foi promotor de justiça. Damásio Evangelista de Jesus. Cássio Juvenal Faria. Pessoas que já... Lélio Ferraz Siqueira Filho. Grandes promotores de justiça. Grandes promotores de justiça. Professores lá em Bauru. Me impulsionando. Termine a faculdade e venha a ser promotor. O que eu levo, na verdade, é uma enorme gratidão, tá? Porque sei que tudo, absolutamente tudo, devo ao Ministério Público, do Estado de São Paulo e brasileiro. Mas como instituição, não habito o plano terrestre, né? Devo, na verdade, para os homens e mulheres que fazem o Ministério Público. Levo aos meus colegas do MP. Perfeito. Doutor, assim como o senhor deve à instituição, eu posso asseverar aqui, pelo que conheço do Ministério Público, que a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. O Ministério Público de São Paulo deve muito ao seu trabalho. Muito obrigado. Agradecemos a sua gentileza de nos atender, doutor, assim como agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.